pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. O BBN Brasil Business Network, um podcast de negócios no Brasil. Eu sou Tom Rioch, o americano conhecido como o rei do networking, e falando do meu podcast studio em Campinas e conectando pessoas. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas do mundo inteiro. Hoje vamos falar novamente com especialistas e colegas do Future Advisory Board, da ASIC, que é a Associação Comercial e Industrial de Campinas, e que já participaram no BBN Brasil Business Network Podcast. E os dois são meus conselheiros no BBN Brasil Podcast. Primeiro, Maurício Dutra, é um profissional da área comercial, com muita experiência na região de Campinas, no Brasil e no exterior, e especialista na área comercial de rádio e televisão. Marcelo Moraes, falando conosco de Toronto, em Canadá, onde participa de um curso de aperfeiçoamento do mundo digital no Humber College. Marcelo é um expert internacional em marketing digital, Brasil, Canadá, Ásia e Europa, e um estrategista de conteúdo digital e comunicação intercultural. Então, bom dia e bem-vindo para vocês dois novamente. Bom dia, Thomas. Bom dia, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Olá, Tom. Olá, Maurício, ouvintes aí do BBN. Sempre muito bom estar com vocês aqui para trocar ideias. É bom para nós que tem essa visão do mundo, não só do Brasil, nossas conversas sobre o novo normal, né, que nós estamos chamando novo normal 2020. Recentemente eu vi um artigo sobre como a indústria de publicidade e propaganda está mudando no mundo e no Brasil. Então, hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos falar do futuro de publicidade e propaganda. Maurício, como será este futuro? Thomas, inicialmente a gente precisa dar para o ouvinte uma visão de como é que estão se colocando nessa matéria. Eles colocam ali muito claramente que outdoors no Reino Unido estão se anunciando, estão dizendo que está vago ou estão agradecendo as pessoas, porque falta as pessoas por ali passarem. Então, outdoor, que ninguém vê, não vende. Uhum. A TV, como veículo, a TV fechada, tem bastante espaço nos blocos, mas está com baixo nível de anunciantes. O streaming não tem anúncio, e efetivamente está aumentando a audiência, porém também não está vendendo nada. Uhum. A Fox no Reino Unido fez no mês de maio menos 42% e fez nos Estados Unidos menos 50% do seu volume previsto de venda de publicidade. Ao mesmo tempo, no Reino Unido, se venderam menos 97% de automóveis. O que é que acontece com esse processo? Se for agora ou depois, na minha opinião, como homem de comunicação, o que faz a gente tomar uma decisão de compra é uma somatória de inputs positivos, onde a nossa cabeça vai formando a imagem de determinada marca e de determinado produto ou de determinado serviço, e a gente vai criando uma vontade, entre aspas. A partir do instante que a indústria para de nos dar vontade, a gente começa a sublimar, a gente começa a esquecer essas marcas, por mais fortes que elas tenham sido na nossa cabeça. E, efetivamente, outra pode tomar o espaço dela. Então, eu não vejo esse instante como uma situação de problema, de pandemia. Outro dia eu conversei com alguém e falei que o mundo vai necessitar de uma pandemia de criatividade. Aquelas que pegarem esse instante aqui como o copo meio cheio, essas vão saber tirar a vantagem do instante. Sim. Agora, aquelas que se apertarem, que acharem que tudo é negativo, essas com certeza não vão ter vida tão longa assim. E você, Marcelo, que você que está em Canadá, mas também em outras conversas, você fala que você assiste e vê a realidade de publicidade e propaganda lá em Canadá, mas também o que está acontecendo no Brasil e em outras partes do mundo. Qual é a sua visão?
Sim, então é isso mesmo. Acaba acompanhando o que acontece em diversos locais para entender aí as diferenças, né, e os pontos de contato. Mas eu queria começar, acho que reforçando muito do que o Maurício comentou aqui, né? Não dá para a gente falar de futuro, né? Olhar para o futuro sem entender o que a gente está vivendo agora. E aí, de fato, teve dois grandes fatores, né? Que pegaram todo mundo de surpresa quando essa crise se estabeleceu aí no mundo inteiro, digamos aqui em março, né? O primeiro deles é com os lockdowns, as quarentenas, enfim, com esse medo todo, essa situação de medo e algumas ações mais efetivas aqui, como eu disse aqui, de lockdowns em alguns lugares, as vendas despencaram, né? E sem muita perspectiva, né, de volta. Eu sei uma clareza de quando isso pode minimamente retomar o que era. Num cenário como esse, as empresas todas, se elas não têm ali nenhuma previsibilidade nas receitas, se as receitas estão caindo, elas restringem as despesas. E uma das primeiras despesas que a gente sabe que é cortada ali é a de marketing, né? Então isso teve um impacto muito, muito grande. E na outra ponta, também um outro impacto muito grande, eu estou vendendo menos, tá? Mas em algumas indústrias não estão vendendo menos, a gente vai falar um pouco disso também, mas o outro fator que impactou também a comunicação nos últimos meses é que o comportamento das pessoas mudou, né? As pessoas, pelas mesmas razões, pelo lockdown, pelo medo, pela quarentena, as pessoas passaram a ficar mais em casa, né? Então, algumas mídias que se destacam em diferentes lugares do mundo, e o Out of Home é uma delas, passaram a ter problema. Maurício ilustrou muito bem aí. E um último fator, um exemplo real até, né? Tem um amigo com quem eu falo frequentemente, que mora em Frankfurt e trabalha para a Lufthansa, é uma empresa do setor aéreo, a maior empresa do setor aéreo europeia, o que diz muito. A Lufthansa, a receita deles agora está na casa de 10% do que era, né? Então, assim, é surreal, né, imaginar a queda de receita de uma empresa, 90%, uma empresa de faturamento de bilhões de euros aí anualmente, né? Então, de novo, né, isso tudo é assustador, mas é a base para a gente olhar para o futuro, né? E aí, quando a gente olha para o futuro, o que a gente acaba aí enxergando, né? Depois de 3 meses desse susto que todo mundo tomou, essa grande surpresa aí do começo do ano. Alguns ali sinais de retomada, aí falando da própria Lufthansa, eu conversava esses dias com esse meu amigo, e a Alemanha, por exemplo, o número de casos na Alemanha está ali em 5% do que foram no pico da crise lá. Eles estão agora criando, por exemplo, uma espécie de uma zona segura. A Alemanha, acho que mais 2 países, talvez a Áustria, não tenho certeza desse segundo país, mas a ideia é, por exemplo, começar a fomentar a indústria o turismo, né, local, de certa forma local ali, sem aumentar os riscos aí de se ter, né, novamente milhares de casos de coronavírus diariamente, que é o que estava acontecendo na Alemanha. Então, você começa a ver algumas iniciativas para promover uma retomada da economia. Esse é um exemplo de turismo, mas, né, a gente vê isso cotidianamente também em diversos lugares, no Brasil, no Canadá, sobre aí uma reabertura da economia para que a vida comece a voltar ao normal. Só que ela vai voltar ao normal num patamar muito mais baixo, né? Então esse impacto não é normal, vai voltar e por isso, esse futuro vai ser uma outra coisa. Isso, então o normal não existe mais. Então, isso. Esse que vai ser diferente, pode ser que ainda vai ter anúncio em televisão, mas ela vai ser diferente, talvez ela vai ser maior, menor, eu não sei. A parte do conteúdo, obviamente, vai mudar, tá? Isso. Aquele coisa, todo mundo se abraçando, patamar mais baixo, né? todo mundo junto, pulando na piscina, acho que já foi. Mas, e do carro que você falou, o que eu estou sentindo e vendo, dos outros mídias, não necessariamente de televisão, você começa a falar muito por incrível que pareça, veículos de elétricos, né? Outras coisas. Começaram a mudar o conceito. Já que vai falar alguma coisa, muda. Então esse futuro que eu digo, o passado já foi. Propaganda, publicidade de algum jeito, eu acredito que vai ter. Onde ela vai ter? Se vai estar no outdoor, se ela vai estar na televisão, se vai estar no streaming, se vai estar no chão onde está andando, para aquele separação de 2 metros entre um e outro, talvez aí também é um novo outdoor de pisar. Então, isso eu sinto que vai mudar.
Eu acho assim, o meu ponto, até que concluir um pouquinho aí o que eu comentava e conectando com seus comentários também, Tom, é que falta clareza para isso. Que esse momento de mudança na comunicação, na verdade, esse ciclo de mudança na comunicação é um ciclo de mais de uma década e ele vai continuar, né, com novas opções. Né? O que se vê ali, aí eu estou falando num futuro não de longo prazo, estou falando num futuro de talvez alguns meses, um ano, é a busca por entender esse novo comportamento das pessoas. E algumas coisas estão claras já, né? Esse comportamento que já era muito digital e que não era nenhuma novidade, mas está ainda mais digitalizado em lives ou em reuniões virtuais ou em maior uso de streaming ou educação, por exemplo, virtual, uns outros campos que tem inclusive aumentado o investimento, isso veio, né? Na verdade já vinha e a tendência é realmente aumentar ainda mais, né? Mas ninguém tem uma clareza exatamente do ritmo que isso vai acontecer. Porque você não tem uma clareza do cenário geral, né? Ainda se fala de uma segundo ciclo de Covid, a gente vê um momento de muita tensão. O que eu vejo, assim, e isso já é uma mudança, é um tema até que eu vou publicar um artigo sobre isso aí nas próximas 48 horas lá no meu espaço digital, né? O Naked Brands, ca.blogspot.com, que é as marcas, acho que de fato, descendo do muro, né, do ponto de vista de não se envolver em questões sociais e realmente tomando uma posição. Elas fizeram isso, acho que fortemente aí, quando a crise se estabeleceu em março, e agora com esse episódio mais recente nos Estados Unidos, do homem que foi que morreu, foi assassinado, na verdade, George Floyd, o número de manifestações que eu tenho visto aqui de marcas que muitas vezes não se manifestavam nesse aspecto, e isso em uma semana, é muito maior do que acontecia antes do Covid. Então, acho que a questão social, que ficou muito forte por esse problema global que a gente está enfrentando, acho que esse é um dos aspectos que veio para ficar. As marcas estão descendo do muro e falando, cara, eu não aceito mais acho isso. Que isso veio mais forte até de uma forma tão rápido, né? Até do Covid. Tá? Mas eu queria pegar uma palavra que você usou muito de clareza, e Dutra. Para as empresas ou marcas inovadoras, eles precisam ter clareza para agir. Você acha que todo mundo vai ficar esperando ver como fica para sair e fazer alguma coisa? Thomas, Marcelo, o que eu vejo de verdade, sem fazer achismo, sem fazer bola de cristal, é que isso que foi nos ensejado na vida, esse momento criou um gatilho para mudanças. As mudanças que estavam para acontecer, ou que poderiam, que eram latentes, ou que eram possíveis de acontecer, elas estão tomando forma muito mais rápido. Por exemplo, vocês falaram agora há pouco de carros elétricos. Sempre se falou de carro elétrico e tudo mais, mas dessa semana aqui, 3 carros elétricos, entre eles um chamado Ford Puma, foi anunciado um híbrido novo para o Brasil. A Ford lançando um crossover híbrido para o Brasil, coisa que não se imaginava. A Ford vinha num ritmo diferente. As empresas que não colocavam o pé na web, ou colocavam só o dedinho para ver a temperatura, tiveram que enfiar o pé e a mão lá dentro. A coisa andou muito mais rápido. O pessoal do agro está falando hoje em dia em agrotech. De verdade para dentro do agro. E não mais aquele negócio de ficar falando de drone, de colocar o fertilizante na folha da coisa. É um negócio muito maior do que isso. As entregas, o delivery, nós não podemos nem imaginar o mundo mais andando um centímetro para trás. As formas de consumo de produtos e serviços já estão diferentes e vão ficar muito mais diferentes. Então, se vão esperar ou não vão esperar a coisa clarear, isso é uma questão de postura de cada uma das empresas. Cada uma tem uma postura. Mas eu acho que aquelas que tomarem as posições mais cedo, essas com certeza vão sair na frente, Thomas. Não, eu concordo. Inovação é isso. Imagina que em inovação tem a palavra ação, né? De fazer alguma coisa, não de esperar. Então, alguns vão esperar e outros já estão fazendo. Tá? Obviamente, budget, dinheiro, tudo isso é um complicômetro, né? Se não tá vendendo de um ponto, não tem dinheiro para aplicar. Mas essa também ela ajuda. Assim, vamos falar o falta de dinheiro para fazer o parte de publicidade. Ela ajuda essa migração para outras formas de publicidade? Vamos deixar isso como assim, Marcelo. Eu entendi a sua pergunta, Tom. Você pode
repetir, por gentileza? As empresas hoje falta caixa, falta dinheiro. Tá? Todo mundo, você falou do Lufthansa, tá? Sim, sim. Por exemplo, tá? Mas esse exemplo é muitas empresas perderam venda, estão perdendo dinheiro e estão com dificuldade. Do outro lado, precisa inovar e precisa manter alguma mensagem para isso que falamos do início. O pessoal vai acabar esquecendo. Então, isso ajuda. Falamos do streaming, que tem muito, mas tem pouco dinheiro. Essas outras formas de mídia vão absorver um pouco disso. Eu tenho menos dinheiro para aplicar. Eu vou procurar outras formas de fazer essa aplicação. Vocês sentem que isso está acontecendo ou não? Então, eu acho que assim, eu trabalhei por muito tempo em grupos de mídia que enfrentaram diferentes tipos de crise aí, de transição também de print para digital, e, enfim, outras mudanças da área de comunicação, e um cenário que eu vi muito é um cenário de restrição, né? Quando você tem menos recursos, você sempre busca por novas opções, né? Esse é um fator importante, então, respondendo a sua pergunta, sim. E o segundo fator também, né? Como quando você busca por novas opções, a não ser que você tenha uma clareza muito grande, o que é difícil de ter, você aposta pouco, né, em diversos cavalos, né? Faz testes ou chame como quiser. Então, sim, você faz. Tem diversas maneiras de fazer, mas uma das que eu mesmo experimentei e usei é testando em diversas frentes. E aí, com base no que você... no teu aprendizado, na tua curva de aprendizado, seja em qualquer tipo de mídia online ou offline, ela te ajuda a definir os próximos passos, né? Dos 10 cavalos, você apostou 2, funcionam 8 não. Então você acelera um pouco mais nos cavalos que funcionaram e assim vai. Aí nesse sentido, acho que talvez o que eu sinto que está mudando, antes você esperava a corrida de cavalo para ver quem ganhou. Eu sinto que nisso que você acabou de descrever, está todo mundo vendo todos os cavalos da corrida para tentar imaginar quem vai ganhar. Não é um pouco disso, Dutra? Tomás, o que eu percebo é que o cuidado nas escolhas dos meios vai ter que ser muito maior, porque o dinheiro está muito menor. Agora, eu tenho certeza absoluta que a diminuição dos custos de produção não vão impactar tanto quanto impactava no passado. Efetivamente, um filme ou uma produção para a web que seja feita por um celular, que seja feita com um equipamento que a gente caseiro, vamos dizer assim, ele já não assusta, ele já não precisa mais de grandes casts, de muita coisa, de muita produção. As pessoas estão acostumadas com essa nova linguagem. Então, se você tiver que economizar, você tinha um budget de 100, agora você tem um budget de 10, mas você precisa usar esses 10 ainda para os veículos, que você vai escolher melhor. Mas aquele dos 10, se você fosse gastar 3 para a produção, você vai gastar 1 hoje. Porque, efetivamente, a necessidade de você fazer grandes produções hoje já não existe mais. As pessoas se acostumaram com uma novo nível de produção e não se assustam. O que interessa é a mensagem, é o conteúdo, e não a forma. Não, é verdade que seja dito, até filmagem usando o próprio device, o próprio celular para filmar, traz resultado de bastante qualidade, tanto do parte do vídeo, do visual, quanto o som. Então, o que eu vi, eu estou sentindo essa mudança agora, a gente viu muita migração do WhatsApp e do Instagram como plataformas comerciais, né, de venda. E, de repente, apareceu um tal do TikTok, né, que saiu meio de nada e também já está com toda uma força. Então, quando a gente menos vê, tá nascendo outras formas, tá? Vídeos menores, mensagens muito mais pontuais, e ganham energia e, de fato, estão dentro de um budget bastante econômico. É isso que vocês vê? É isso que eu vejo. Eu também, na mesma linha, assim, por todas as razões que a gente elencou aqui, e aí, de novo, para trazer uma coisa prática, né? Se olhando, sei lá, o pequeno varejo, por exemplo, que foi muito impactado no mundo todo aí com esses lockdowns e quarentenas, eles estão radicalmente mudando aí ou ampliando ou criando suas operações digitais. Mesmo aqui no Canadá, tem diversos varejos pequenos que não tinham um canal digital. Esses caras estão indo pro digital, ou, de novo, né, ampliando sua presença e
são investidores ali que têm um perfil de fazer uma mídia muito pontual, muito, né, dirigida, muito local, e um dinheiro pequeno, né, atrelado à realidade do negócio dele. Então eu concordo com o que vocês estão pontuando aí para clientes de diversos setores e de diversos tamanhos. O ponto que eu quero levantar para vocês dois, o que eu sinto, e vamos falar agora do podcast como um elemento, né? E muito nesse nosso passado, a gente sempre falava muito da audiência, de quantidades, de números. Não foi isso, Dutra, porque a audiência era milhares, né? Leitores de um artigo, milhares. Cliques, milhares. Hoje, com essa aplicação de mídias mais, vamos chamar, mais inovadoras, eu sinto uma mudança mais qualitativa, não é tanto quantitativa. Você vê um live que atinge 100 pessoas. Então, se você está atingindo 100, desses 100 você converte 3, são 3 que você converteu. Tá? Já tem até um limite de vamos chamar de audiência, né, de participação, né, em determinadas plataformas. Então, é isso que eu sinto que é o meio normal. E esta mídia, essa condição, chegou na mão das pessoas. Tá? Não precisa muito mais de contratar agências grandes, empresas de filmagem. Então, tá nessa que vamos chamar caseiro, né, que Dutra falou. Então, você mencionou em Londres, alguém andando na rua vendo o outdoor, ele já gera uma resposta, já interage com aquele autor que ele está vendo. Então, tudo se tornou meio imediato, não é isso? Ser imediato, será que é descartável, Dutra? Não, eu não vejo de forma descartável, Thomas. Você falou uma palavra-chave, eu acho que é qualitativo. Não adianta você dar um tiro enorme, uma bazuca, e efetivamente atirar no ar. Você precisa atirar num target, você precisa buscar alguém de verdade que faça sentido com o teu produto, com o teu serviço. Então, acho que hoje os tiros vão ser muito mais laser point, muito mais específicos do que antigamente. E o podcast é uma baita de uma ferramenta para esse tipo de tiro cirúrgico. E para você, Marcelo, que você está na escola, está no colégio, né, uma universidade que está preparando pessoas para a modernidade. O que você sentiu ou está sentindo de mudança de forma, de maneira nesse do digital communication? É uma mudança diária ou lá em Canadá estão sentindo essa transformação de uma forma preocupante? Não, acho que de forma alguma preocupante, né? Mas sim uma mudança, né? Sempre um olhar aqui para o que está acontecendo, como os comportamentos das pessoas estão mudando em uma ponta, quais opções essas pessoas têm hoje para se informar ou para se entreter. E aí você citou um grande exemplo que tem sido bastante comentado no Canadá, que é o TikTok, né, também. Então, acho que esse é um olhar, de novo, não é um olhar recente, é um olhar que vem acontecendo ao longo do tempo, mas ele destaca sempre a essência da comunicação, né? E aí, conectando também com o que você falou de podcast, a essência da comunicação, da boa comunicação, que vai resolver na ponta ali um desafio ou um objetivo de marketing de uma empresa, é entregar resultado, né? E aí, esse entregar resultado, você tá muito ligado a falar com a pessoa certa, né? E de novo, podcast é um dos produtos aí que tem diversos exemplos de um conteúdo de qualidade, que, por consequência, atrai uma determinada audiência e de conexão de marcas com essa audiência. Então, isso é mais ou menos o que eu vejo em relação à visão aqui que acontece no Canadá e que beneficia algumas mídias aí, talvez de forma mais específica, porque elas conseguem entregar ali uma audiência que é buscada por uma empresa dentro de um ambiente no qual a marca se beneficie da forma que ela pode se posicionar ou eventualmente buscar uma venda, o que ela tenha como prioridade. Bom, Marcelo, pode falar, doutora. Voltando àquele ponto que eu disse, que esse instante criou um gatilho para mudanças, a minha forma de enxergar, logicamente, de escutar podcasts mudou totalmente. Isso é um ponto, assim como os carros elétricos, como aqueles outros pontos do agrotech e tudo mais, eu acho que as pessoas estão escutando muito mais podcasts do que escutavam antes. E eu queria também dizer o seguinte, achei muito legal que você falou do
do pequeno varejo, porque esse pessoal está sofrendo muito. Enquanto as marcas maiores, as grandes empresas, sabem que se elas desligarem os motores da propaganda, depois para esse forno ser religado, demora muito, e essa economia demora muito tempo para erguer, esse pequeno varejo ele não tem essa bala para manter o motor funcionando enquanto a porta está fechada. Então a gente tem que discutir muito isso, tem que tentar de toda maneira ajudar esse pessoal, Tom e Marcelo. Bom, mas muito disso, como eu falei, está literalmente na mão, vamos dizer, o pequeno comerciante, volta o device, né? Volta o celular que ele tem na mão, né? Tanto para gerar conteúdo, falar do negócio dele, como e nós como consumidores para receber essa informação que está de volta. Porque eu sinto agora, nesse, vamos chamar da modernização ou transformação digital, até o pequeno comerciante, até a loja que vende flores aqui no meu bairro, o barbeiro está usando o Instagram para tentar manter o relacionamento com os clientes, já esperando essa abertura que vai poder cortar cabelo. Ele já vinha interagindo, tá? De uma forma bastante pontual e bastante individualizada, né? Floricultura igual, né? Ninguém está indo lá comprar flores, mas ele continua mandando uma mensagem de vez em quando, né? Manda foto de uma flor, põe no Instagram. Então, essa aprendizagem que caiu literalmente na mão do pequeno empreendedor. Sim, sim. Esse é um fator de aceleração. Acho que o Maurício está coberto de razão aí das características e das diferenças, na verdade, entre uma empresa grande e uma empresa pequena, as diferenças financeiras, estratégia de marketing, etc. E como isso está sendo acelerado nessa crise. E essa é uma das questões ali, acho que menos complexas, né? Uma das previsões aí, Maurício brincava com a história da bola de cristal, acho que dá para usar a bola de cristal, porque isso não volta para trás, né? Se você pensa do ponto de vista de um dono e de um sei lá, de um cabeleireiro, enfim, de um prestador de serviço, ou de um varejo de pequeno porte, acho que fica muito claro que não dá para se apoiar 100% no brick and mortar, né? No varejo tradicional ali de porta aberta. Você tem que ir para o digital também e ter duas fontes ali de receita, até para evitar ser pego de surpresa numa situação como essa. Mas, Marcelo, deixa eu aproveitar um pedaço antes. Você está lá na universidade e você está com seus colegas, são de outros países também, né? Essa que nós estamos falando, todo mundo sente, o mundo é assim, o mundo está mudando, ou é a percepção que nós achamos que é o Brasil? Tom, Maurício, aí eu acho que de forma geral o mundo está mudando, né? Claro que você tem realidades muito diferentes aí ligadas à crise atual, né? E você pega aparentemente pelos grandes números que a gente acompanha aqui, por exemplo, a África é um continente menos impactado pelo Covid-19 até agora, né? Graças a Deus, é um continente muito pobre também. Então, eu realmente não sei dizer em que nível que essas mudanças estão acontecendo na África, né? Por mais que a gente tenha algumas questões aí de locais ali no sentido de não saber exatamente o que está acontecendo, a falta de confiabilidade nos números de alguns países e por aí vai. Eu não sei exatamente assim, até onde isso está acontecendo em alguns locais do mundo, mas quando você vê, Tom e Maurício e ouvintes do BBN, que está acontecendo na América do Norte, na Europa e de forma grande na Ásia também, isso tem força suficiente para transformar por ali em outros lugares do planeta, mesmo os menos impactados. Então, voltando um pouco à tua pergunta, aí eu acho que sim, que é uma mudança, dá para dizer que é uma mudança global e com muitas transformações que chegaram para ficar. Essa que bom, você falou da Ásia, eu sinto isso lá, China, Coreia, Japão, parece que já deram a volta no quarteirão, né? Já tem uma abertura, já está trabalhando, então a empresa está tudo funcionando, o consumidor está consumindo. E é justamente isso que eu sinto, pessoal, vamos dizer, as pessoas, consumidores, andando com máscara, mas com o celular na mão, e sendo atingidos e as marcas, vamos dizer, não indo atrás, não tentando sair do aparelho deles. É isso que vocês sentem, Dutra? Eu acho que não tem volta, né, Thomas? Isso aí é uma coisa que vai acontecer
na Suécia, vai acontecer na Índia, nos Estados Unidos e aqui também. Eu não vejo isso aí como uma coisa que tenha retorno. Mas volto a dizer, um bom planejamento de mídia, onde você consiga elencar os meios de comunicação que hoje negociam diferentes do que negociam antigamente. Sim. E você fazer uma boa de online e offline pode te trazer um retorno que você nem imaginou que você pudesse um dia programar. Bom, estamos chegando no fim do nosso tempo, mas pelo menos sabemos que tem futuro, né? E como o Marcelo falou, continua apostando nos cavalos. E como tudo sempre nesse mundo, esperar que está apostando no cavalo certo. É isso? Sempre. Desculpa. E Marcelo, suas colocações finais. Eu queria só, antes das colocações finais, pegar um exemplo aqui também, né? Quando se fala em Maurício, deu um ótimo exemplo também de um mix aí entre on e off, né? Eu acho que esse é um excelente ponto. Eu realmente acho que é um começo ruim, é um começo errado, quando você acha, eu tenho que ser 100% digital ou 100% offline. Não existe isso, né? Você tem que entender o teu produto, o teu serviço, a tua audiência, onde ela está, como está, e por aí vai. A partir daí, você faz seu planejamento de mídia que vai envolver, eventualmente, mídias offline, que vai envolver mídia online. E online realmente é difícil você ter uma estratégia que não envolve em algum nível hoje, tá? Vai envolver podcast, né, sem dúvida alguma. Mas o exemplo que eu queria compartilhar aqui de um head de uma business unit de uma universidade canadense, uma das maiores, estava conversando com ele aqui, com essa pessoa 2 meses atrás, e ele comentava que quando ele assumiu, né, essa posição, 100% dos gastos dessa business unit eram online, eram digitais, né? E aparentemente isso é muito fundamento de por que era 100% online. Então, na visão dele, né, ele acabou implementando isso lá, ele achava que isso tinha que ser repensado e eventualmente diversificado, o que acabou sendo feito. Ele falou, claro que meu investimento era 100% digital, hoje é 60%, né, o que não é pouco. Mas há outras ferramentas ali de marketing, outras mídias que eu estou utilizando, outros formatos, como eventos, por exemplo, que não estavam no mix de marketing. Então, faz sentido você ter uma estratégia 100% digital quando você precisa, né, na visão dele ali, eventualmente de um contato ali em eventos, né, um cara a cara, ou de usar eventualmente uma mídia, sei lá, jornal, seja ela qual for que ele utilize, não faz sentido. Né? Então, isso acho que reforça o que o Maurício comentou. Acho que um planejamento de mídia, uma estratégia de marketing tem que começar pensando na sua audiência, no produto que você tem, entendendo a tua audiência, e a partir daí você vai desdobrando e, enfim, até você efetivamente construir um plano de mídia e implementar. Bom, achei considerações finais meio longas, mas só para reforçar esse ponto aí que o Maurício trouxe, eu agradeço a oportunidade, Tom, agradeço, muito bacana falar com você, ouvir também a experiência do Maurício. Não, para nós também sempre bom conversar com quem sabe. E você, Dutra? Dutra, diretamente de Sousa, mandando um abraço para o Canadá e querendo que isso realmente passe logo. Mas vamos continuar nas nossas conversas aqui, porque é assim que a gente vai acertar. É aqui que vem os cavalos, é isso? É isso. Então tá bom. Obrigado para vocês dois e voltamos em breve para falar novamente, ok? Obrigado, okay. Obrigado a vocês. Muito obrigado aos dois. Tá. E obrigado pela participação, e pode achar mais informações sobre Maurício Dutra e Marcelo Moraes no LinkedIn e no site www.bbnbrasil.com. Agradecemos vocês, ouvintes, que podem seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil Podcast nas principais plataformas como Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. BBN Brasil Podcast é um oferecimento da Focus ME Market Intelligence. Eles são especialistas em pesquisa de mercado no setor agrícola. Mais informações no site www.focusme.com. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.